Bom dia novamente, né? Vamos começar hoje nossa aula sobre dilatação térmica, tá? A gente terminou nossa aula passada dando introdução ao estudo da dilatação térmica, né? Em qual eu comecei mostrando a dilatação linear, só que acabou o nosso tempo, então eu vou começar do zero a apresentação sobre dilatação linear, tá? Depois a gente faz alguns exemplos. Vamos para a dilatação superficial, faz mais alguns exemplos, e se der tempo a gente vai para a dilatação volumétrica e faz mais alguns exemplos, tá certo? Lembrando que essa semana vai ter atividade de física relacionada ao conteúdo já passado, tá? Então, hoje à tarde eu já coloco a atividade referente ao conteúdo que foi dado anteriormente, certo? Então, gente, a gente terminou nossa aula passada falando um pouquinho sobre dilatação térmica, né? E o que é dilatação térmica, certo? Então, se vocês observarem essas mesmas imagens, essa mesma imagem aí que eu estou mostrando, tem no livro de vocês, tá? Então eu vou colocar muita coisa que tem no livro, para vocês também conseguirem acompanhar pelo livro, tá? Na página 33 do livro de vocês. Então, se vocês quiserem também estudar pelo livro, é muito bom, né, que vocês façam isso. Então, na página 33 do livro de vocês está o conteúdo, tá certo? Então, a gente vai falar hoje sobre dilatação dos sólidos, tá? Então, você já observou que as estradas ou pontes possuem uma folga entre os blocos de concreto, né? Que os trilhos de trem não são contínuos, ou ainda que os fios da rede elétrica nunca são colocados de forma esticada, né? Nas situações retratadas na imagem acima, os objetos envolvidos podem sofrer dilatação sofrer variação de temperatura, tá? Então, se você passar numa estrada, né, uma pista em que tem uma ponte, você vai observar que entre o pavimento da ponte e o pavimento da pista, né, vai ter uma aberturazinha aqui, ó. Essa abertura está sendo mostrada pela seta aí, ó. Vai ter uma aberturazinha aí, né? O mesmo ocorre nos trilhos de trem, né? Os trilhos de trem ele não é feito de forma contínua. Ele tem um espaçozinho aqui, né? Ele vem um trilho, aí com uma certa distância ele coloca assim, um espaço entre um trilho e outro, né? Com essa folgazinha aí. Para que isso serve, né? Nós sabemos que a temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas de um corpo. E quanto maior a agitação dessas moléculas, né? Quanto maior a agitação dessas moléculas, mais o corpo ele vai dilatar-se, né? Ele vai dilatar-se, porque essas moléculas se agitam cada vez mais e elas se separam cada vez mais umas das outras. Então ocorre uma dilatação maior, né? E essa dilatação ela pode ser de três maneiras. Linear, uma forma linear, em que ela se dilata só em uma dimensão, né, no comprimento. Superficial, em que ela se dilata em duas dimensões, né, que é comprimento e largura. E volumétrica, né, que são três dimensões, comprimento, largura e altura. Tá? A gente vai ver cada um desses três casos. Não sei se vai dar tempo de ver todos os casos hoje. Mas, né, por exemplo, aí no trilho de trem, ele vai ter que ter essa abertura por quê? Como as extremidades do trilho são fixas, né? Se eu colocasse um objeto fixo e ao aquecer esse objeto, por exemplo, ensolarado, né, o metal vai receber calor do sol, né, e ele vai aquecer. Então, esse trilho ele vai dilatar-se linearmente, tanto para um lado como para o outro. Da mesma forma que esse trilho aqui também vai dilatar-se linearmente, tanto para um lado como para o outro. Tá? Então, se não houvesse essa folga aqui, ó, para que esses dois trilhos pudessem encontrar, né, as pontas desse trilho pudessem se encontrar,
ia ocorrer, né, um entortamento, né, uma curvatura nesse trilho, já que as extremidades estão fixas. Então é imprescindível que sempre tenha esse espaçozinho aí para que esse trilho e o outro, né, ao dilatar-se, ele possam se aproximar, mas não possam causar dano nenhum à rodovia, a ferrovia, no caso, né? Nas pontes, a mesma coisa. O concreto, né, porque a ponte é feita, e o material do que a pista é feita, são materiais diferentes, né? São materiais diferentes. Então, ambos vão ter dilatações diferentes. Então, é imprescindível também que haja essa abertura aqui, né? Para que a ponte, ao dilatar-se ou contrair-se, ela não se choque com o pavimento da pista. E não, assim, se ela se chocasse, né, poderia ocasionar uma rachadura, talvez, na ponte, né, na superfície da ponte. Por quê? Quando ela vai dilatar-se, né, ela vai querer mais espaço. E se não tiver mais espaço, ela vai acaba quebrando. Então é imprescindível também que esteja esse espaçozinho lá entre a ponte e a pista para que ela possa dilatar-se e contrair-se normalmente, tá? Devido ao quê? Devido ao aumento da temperatura, ela aumenta de tamanho. Devido à baixa da temperatura, a temperatura baixou, ela vai contrair-se um pouco, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai ver hoje é a dilatação linear do sólido, né? Vamos começar aqui do zero, falando sobre dilatação linear do sólido. Bom, a dimensão do comprimento, tá? O comprimento, eu vou representar pela letra L, certo? O comprimento vai ser letra L. A dimensão do comprimento eu vou apresentar pela letra L, tá certo? Então imagine um objeto que tem uma forma, deixa eu colocar aqui uma cor escura. Imagine um objeto que tenha um certo comprimento a uma temperatura inicial. Essa temperatura inicial eu vou chamar de T0. Na verdade, eu vou chamar de TI, tá? TI. Há uma temperatura, representar a temperatura pelo T maiúsculo, tá? Há uma temperatura inicial, tá? Esse objeto vai ter um comprimento que eu vou chamar esse comprimento de L0. Tá? Ele vai ter um comprimento inicial L0. Aí eu vou fornecer calor a esse objeto, que tem uma forma de linha, né? E esse objeto vai chegar a uma temperatura que eu vou dizer que é a temperatura T, que é uma temperatura final. Tá? Então, esse objeto ele vai o quê? Aumentar de tamanho. Tá? Ele vai aumentar de tamanho. Ok? Ao aumentar de tamanho, ele agora vai ter um comprimento final. Esse final, eu vou chamar esse comprimento final, tá? Eu vou chamar de L. Ok? Então, percebam que há uma temperatura inicial, né? Temperatura inicial, esse objeto tinha um certo comprimento. Ao aquecer esse objeto, fornecer calor a esse objeto dilatou-se e chegou a um comprimento final, que eu vou chamar de L, tá certo? Então, se vocês observarem, ó, essa partezinha aqui, ó, daqui para cá, foi o que dilatou, tá? Então, essa partezinha que dilatou aqui, eu vou chamar de delta L, é a minha dilatação do objeto. Tá certo? Tá? Essa partezinha que aumentou, né? Se eu tirar a partezinha lá, ó, somente que aumentou,
eu vou chamar de delta L, tá bom? Logo, a gente chega à conclusão que esse L grande aí, ó, esse L maiúsculo, né, ó, esse L maiúsculo, ele vai ser o quê? Vai ser o L inicial, que é L0, né, ó, vai ser esse tamanhozinho aqui, ó, né, mais o delta L, ó, né? O L maiúsculo, né, esse L vai ser o L0 mais delta L, tá certo? Então a gente chega à primeira constatação aí, ó, que o comprimento final dessa barra, ela vai ser o comprimento inicial mais quanto ela variou, tá? E como é que se calcula a variação, como é que se calcula a variação desse comprimento, né? Como é que se calcula? Esse delta L aí, ó, ele vai o quê? Vai depender, ó. Esse delta L, ele vai ser proporcional, né, ao comprimento inicial, tá certo? E ele vai depender do material, de uma constante de proporcionalidade do material. Se ele é ferro, ele vai dilatar-se de uma maneira. Se ele é alumínio, de outra maneira. Se ele é aço, de outra maneira. Então, cada material ele vai dilatar-se de maneira diferente. Então, esse material, né, essa dilatação desse material, eu vou representar por uma letra grega que eu vou chamar de alfa. Tá? Vou chamar de alfa. Tá certo? Vou chamar não, a letra é alfa, né? Então, eu vou representar pela letra alfa, né? A letra grega chamada alfa. Deixa eu tentar colocar aqui mais bonitinho. Então, ó, L0 é o comprimento inicial, alfa é a constante do material, e ele vai depender também da variação da temperatura, tá? Então, ó, quanto maior a diferença entre a temperatura mínima e a máxima, né? Quanto maior a variação de temperatura, maior também será a variação do comprimento, tá certo? Então, essa aqui, ó, é a equação da variação do comprimento, tá certo? Em que, ó, eu vou até colocar aqui o que significa cada letrinha dessa. Então, delta L, né, é a variação do comprimento. Variação do comprimento. Tá certo? A variação do comprimento. Esse L0 é o comprimento inicial. Tá certo? Esse delta T maiúsculo, né? É a variação da temperatura. Variação da temperatura. E esse alfa, né? Essa letra grega aí, ó, é a constante de dilatação linear do material. Tá? Então, galera, novamente, ó, essa dilatação aí, né, esse delta L, se eu quiser calcular, por exemplo, quanto um objeto dilatou, né, eu preciso ter informação da dilatação linear, ou do comprimento inicial, que tipo de material ele é e a variação da temperatura, tá? Como eu falei para vocês, ó, os materiais ele vai ter valores diferentes, tá certo? A unidade, né? A unidade
de medida para essa constante aqui é graus Celsius a menos 1, tá certo? Então, ó, a unidade de medida você vai ver sempre no finalzinho, ela sendo dada em graus Celsius elevado a menos 1. Tá? Isso aqui é a unidade de medida. Bom? Que é a mesma coisa que 1 sobre graus Celsius. Tá certo? Então, sempre que vocês verem o valor de alfa, no finalzinho vocês vão ver graus Celsius a menos 1. Tem uma tabela, como eu falei para vocês, ó, cada material, né? Cada material ele vai ter um valor específico. Então, tem uma tabelazinha aí, essa tabela mostrada aí na imagem para vocês, ela nos evidencia, né, o valor para cada material. Se o material é aço, né, ó, ela vai ser 1,5, aí, ó, vezes 10 elevado a menos 5, a unidade, ó, graus Celsius a menos 1. Tá? Então, toda vez que a gente for trabalhar com aço, o valor para o aço é 1,5 vezes 10 a menos 5. Se a gente fosse trabalhar com alumínio, né? Então, toda vez que tiver um exercício relacionado ao alumínio, né? O valor de alfa para o alumínio é 2,3 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. E assim por diante. Né? Então, o cobre vai ter um valor, o ferro outro valor, o níquel outro, né? O ouro outro, a prata outro, e o vidro, não somente os metais que se dilatam, tá? Como vocês podem ver aí, ó, tanto o vidro comum, o vidro pirex, todos esses materiais dilatam, tá certo? Outra coisa, ó, se nós observarmos aí, destes materiais, né, o que mais dilata-se, né, o que mais dilata-se é o alumínio, tá? O mais dilata-se é o alumínio. Então, se, por exemplo, nós pegássemos uma lâmina bimetálica, né, que é uma lâmina feita com dois materiais diferentes. Imagine que eu vou pegar aqui, ó, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês, tá? Deixa eu tentar desenhar aqui. Imagine que vocês vão pegar, opa, que ficou todo torto. Imagine que nós temos até um material que ele é alumínio, tá? Então, eu vou pintar aqui. Isso aqui seria o alumínio. Tá bom? E colado a esse alumínio, eu vou colocar aqui o aço. O cobre, por exemplo, vou colocar o cobre, tá? Então, ó, colado ao alumínio, eu vou colocar o cobre. Nós temos aí o alumínio e o cobre, tá? Isso é chamada lâmina bimetálica, bimetálica. Ela é uma lâmina feita com dois materiais, dois metais diferentes, tá certo? E vamos supor que essa lâmina é um corpo sólido, só que ela é feita de dois materiais diferentes, e eu vou aquecer, né, a mesma temperatura essa lâmina, né? Vou aquecer essa lâmina e a temperatura vai aumentar. Como essa lâmina é feita de dois materiais diferentes, né? Como essa lâmina é feita de dois materiais diferentes, a tendência, né? A tendência é que ocorra o quê? É que o alumínio, né, por ter um valor de dilatação maior do que o cobre,
a tendência é que essa partezinha azul ela possa dilatar-se mais, né? Isso aqui, ó, essa parte de azul dilata-se mais. Vou colocar aqui em azul para não confundir, né? A parte em azul, ela vai dilatar-se mais, né? Dilata-se mais. Então, ocorre o seguinte, essa lâmina, como a parte em azul, né, vai dilatar-se mais, ela vai aumentar de tamanho mais do que a outra. Consequentemente, né, se essa, ó, observa a minha mão, né? Se essa parte em azul dilata-se mais do que a parte em vermelha, né? Consequentemente, essa lâmina ela curva-se para baixo, né? Ó, porque o azul ela vai aumentar de comprimento mais do que o vermelho. Então, automaticamente, esse objeto tende a curvar-se, né? Apresenta uma curvatura para baixo. O objeto, quando eu digo o objeto ao todo agora, as duas lâminas, tá? Esse objeto ela vai curvar-se, né? Para baixo, porque o azul aumenta mais de comprimento do que o vermelho, né? Se o vermelho aumentasse de comprimento mais do que o azul, essa curvatura seria para cima, tá certo? Isso é o que ocorre, antigamente ocorria em alguns alarmes de incêndio, tá? Em alarmes de incêndio. Produzia-se um material em que esse material, esse objeto fosse feito com essas duas lâminas, tá? Em que uma pudesse dilatar-se mais do que a outra, tá? Então, automaticamente, ao aumentar a temperatura, esse objeto ia curvar-se, né, para baixo. Então, vamos supor que aqui esse objeto estivesse conectado à rede elétrica, tá certo? E aqui, né, tivesse outro objetozinho aqui, ó, dando continuidade ao sistema elétrico, tá certo? Só que esse objeto não se toca, tá? Não se toca. Só que quando há um aumento da temperatura, né? Um aumento da temperatura, essa lâmina vai curvar-se para baixo e ao encostar nesse outro objeto, né? Vai passar uma correntezinha elétrica aqui e o alarme vai soar, né? E são os alarmes de temperatura que funcionava, né? Na verdade, um aumento da temperatura, né? Essa chamada lâmina bimetálica. Novamente, como o metal que está acima dilata-se mais do que o metal que está abaixo, a tendência é que a curvatura seja no sentido do metal que dilata-se menos, né? Então, o azul dilata-se mais do que o vermelho, a curvatura vai ser no sentido que do lado que está o vermelho, né? E, como eu falei para vocês aí, né? Se esse dispositivo aqui serve como alarme de incêndio, né? Já que no incêndio a temperatura aumenta, esse objeto, ao tocar aqui no outro terminal, vai passar uma corrente elétrica e o alarme vai soar, tá certo? Isso é uma das aplicações também da dilatação térmica, tá bom? Então, ó, vamos fazer aqui um exemplo, tá certo? Fazer aqui um exemplo. Ó, Igor falou um bom exemplo aí, ó. Igor falou o seguinte, ó, a variação de temperatura é a principal responsável pelas grandes rachaduras em rochas e rochedos, por causa da dilatação térmica. Isso acontece mais em lugares onde os dias são muito quentes e as noites são muito frias, promovendo, por exemplo, a desertificação. Exatamente, Igor. Como a rocha, né, é um material muito duro mesmo, quando ela sofre a dilatação, né, durante o dia, ela vai aumentar de volume. E a contração à noite, né, principalmente à noite, quando a temperatura baixa, esse material é muito duro e ocorre essa dilatação, contração constante, né? Essa rocha acaba rachando, né?
há relatos de pessoas que moram na zona rural que escutam uma explosão à noite, né? Como se fosse uma bomba estourando. E no outro dia ela vai lá no local e aí uma pedra grande que tinha lá perto lá estava rachada, né? E não sabe, essas pessoas, né, às vezes não sabiam por que isso acontecia, mas é justamente por causa dessa contração e dilatação, tá certo? Então vamos ao primeiro exemplo. Uma régua metálica, né? Uma régua metálica teve uma variação de comprimento de 1,16 milímetros ao passar de 20 graus Celsius para 98 graus Celsius. Calcule o comprimento inicial dessa régua. Tá? Aconselho, quando vocês forem fazer um exercício de física, né, a gente tenta desenhar, né, a gente está indo bem devagarzinho hoje, você percebe que eu estou indo bem devagarzinho, né? A gente tenta desenhar a questão, né, imaginar como seria a questão, né, e tenta desenhar ela no papel. Ela fica mais fácil de você visualizar, né, ela desenhada do que só escrita, de forma escrita. Bom? Então, diz assim, uma régua metálica teve uma variação de comprimento de 1,16 milímetros. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou tentar desenhar essa questão. Tá? Então, imagine que aqui eu tenho uma régua metálica. Eu tenho aqui uma régua metálica. Tá? E essa régua metálica está a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius é a temperatura inicial. Quando a temperatura foi para 98 graus Celsius, né? Quando foi para 98 graus Celsius, essa régua aconteceu uma variação de comprimento nessa régua. Essa régua foi para um comprimento final, no qual a variação, né? A variaçãozinha aqui, ó, esse espaçozinho aqui, né? Que variou, foi de 1,16 centímetros. Ou milímetros, né? Centímetros não, milímetros. 1,16 milímetros. Tá? Ele vai dar na questão o seguinte, ó, que o valor, né, de que esse material é feito, ó, o alfa, né, desse metal é 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Isso aqui é grau Celsius a menos 1 é a unidade. Então, o valor desse metal, né, a coeficiente de dilatação linear desse metal é 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aí ele pergunta assim, ó, calcule o comprimento inicial dessa régua. Ele quer saber o comprimento inicial. O comprimento inicial é isso aqui, ó, né? É o chamado L0, tá? É o chamado L0, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar desenhar a figura como está aí, né? Se eu tenho um comprimento inicial a 20 graus Celsius, quando a temperatura subiu para 98, ela teve essa dilatação, qual seria esse comprimento inicial que eu tinha lá? Nesse momento aí ele não fala em comprimento final, né? E até porque também, como a gente quer saber o comprimento inicial, a gente não precisa do comprimento final. Então eu vou utilizar essa equaçãozinha aqui, ó.
utiliza-se esta equação. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Né? Então, vamos lá. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Percebam que eu tenho todos os dados que esta fórmula precisa. Eu tenho todos os dados. Tá? Eu tenho o ΔL, eu tenho o alfa e tenho o ΔT. Só me falta encontrar quem é L0. Então, só substituir os dados, não tem problema. Substitui os dados, tá? Substitui os dados. Então, vamos lá. Ó. Quem é ΔL? ΔL é 1,16. 1,16, né, ó, que é a ΔL. Esse L0, eu não sei qual é o valor de L0, eu vou colocar até em vermelho aqui, ó. L0, não sei quem é. O valor de alfa é 24 vezes 10 a menos 6. Tá? Esse grau Celsius não preciso colocar, porque ele vai... Esse é só unidade de medida, né? E o ΔT? Ora, a temperatura estava em 20 graus Celsius e foi para 98 graus Celsius, né? Obviamente, houve um acréscimo de temperatura de quanto aí? Estava em 20, foi para 98. Então, o acréscimo foi de 78. 78 graus Celsius, tá certo? Agora, ó, só matemática. 1,16 é igual a L0 24 vezes 78, né? Fazendo rapidinho aqui, ó, 24 vezes 78 vai me dar 1872. Então, 1872 vezes 10 a menos 6. Tá? Vezes 10 a menos 6. Vou fazer aqui mais na frente. Eu estou fazendo passo a passo mesmo, tá? Tenho que isolar esse L0 aí, ó, né? Como ele está multiplicando na equação, ele vai ter que, esse valor que está multiplicando L0 vai ter que passar dividindo. Então, fica assim, ó, L0, né? É igual. L0 é igual a 1,16 dividido por 1872 vezes 10 a menos 6. Tá? Pessoal, vai dar um valor muito pequeno, né? Não tem problema. Depois a gente trabalha com a notação científica aí e dá um jeito. 1,16 dividido por 1872 vai me dar L0 igual a 0,000 meia, opa, né? Vezes 10, ó, a menos 6, tá? Vezes 10 a menos 6. Milímetros, né? Milímetros.
Opa, vezes 10 é menos 6 não. Vezes 10 a elevado a 6, ó. Ó, o que eu fiz aqui, ó? Dividi 1,16 por 1.872, tá? 1.872. Vai dar 0,000619, tá certo? Aí esse menos 6 está negativo e vai lá para cima com sinal positivo, elevado a 6, né? Aí o que eu tenho que fazer, ó? Tenho que andar com essa réguazinha, ó. Tenho que andar com essa régua para a direita, né? Eu ando com ela para a direita. Então vai ficar assim, ó. L0, ó. Aqui não tem 6, ó. Aí vai andar aqui, ó. Uma casa, duas casas, três casas, quatro, cinco, seis. Então vai ficar assim, ó. 619 milímetros. Professor, não entendi o que o senhor fez aí, ó. Eu não entendi. Explica novamente, ó. Eu tenho aí a notação científica, né, ó. O que eu fiz é o seguinte, ó. Eu dividi 1,16 por 1.872. Vezes 10 é menos 6, tá? Dividindo 1,16 por 1.872 vai dar esse valor aqui. 0,000619, tá? Aí vezes 10 elevado a 6. Por que esse 10 elevado a 6? Porque como ele está aqui, ó, na divisão ele está com sinal negativo embaixo, ele vai para cima com sinal positivo, tá? Então vai ficar vezes 10 elevado a 6. Se eu quiser elevar isso aí, né, ó, levar isso aí para tirar essa notação científica, 10 elevado a 6, eu tenho que andar com essa vírgula para a direita. Como está assim 0,000619, eu vou andar com essa vírgula para a direita. Ó. Eu ando uma casa, duas, três, quatro, cinco, seis. Andei 6 casas, né? Ó, eu elimino esses 6 aqui, ó. Esse 6, eu elimino ele, tá? Elimino ele. Então vai ficar 619 milímetros, né? Se eu quiser dar isso em termos de centímetros, né? Basta eu dividir por 10, ó. Porque cada centímetro tem 10 milímetros, né? Vai dar 61,9 centímetros. Aproximadamente, né? Aproximadamente 62 centímetros, né? Aproximadamente 62 centímetros, o tamanho inicial da régua. Então, aproximadamente 62 centímetros, tá? Então, esse tamanho inicial aqui da régua seria de 62 centímetros, tá bom? Então, é uma questão, assim, que você colocar, ela precisa um pouco de atenção, né? Você precisa um pouquinho de atenção, mas você colocar os dados direitinho, fazer a matemática direitinho, não há como fazer o erro, tá? Porque a matemática exigida é uma matemática básica. É só trabalhar com termo de notação científica e divisão, né, por notação científica, tá? Então, você, aconselho quem teve dificuldade na matemática aí, fazer uma revisão das 4 operações com notação científica, tá certo? Das 4, da soma, a subtração, a divisão e a multiplicação, faz uma pequena revisão dessas 4 operações com notação científica, né, que é só a parte matemática aí que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Tá certo? E quem que tiver alguma dúvida, só assistir a aula novamente, que eu fiz passo a passo aí, e vai entender bem direitinho, tá bom? Eu vou postar esse material na turma, depois é só pegar o material e fazer a releitura.
Ponto. Outra questão, diz assim, uma ponte composta de aço, né? Uma nova questão, ó. Uma ponte composta de aço de 800 metros de comprimento está sobre uma avenida, cuja temperatura passa de 24 graus Celsius para 40 graus Celsius no verão. Calcule a variação do comprimento dessa ponte para esse limite de temperatura e a razão entre a variação de comprimento e a variação e o comprimento inicial. Né? Novamente, eu tento desenhar a questão. Vou tentar desenhar a questão aqui. Ó. Ok? Eu tenho uma ponte. Deixa eu tentar desenhar isso com outra cor. Eu tenho uma ponte, tá certo? Ok? E essa ponte possui um comprimento inicial, ele diz que o comprimento inicial dela é 800 metros. Vou colocar aqui, ó. O comprimento inicial dessa ponte é 800 metros, tá? 800 metros. Ok. A uma temperatura, né? Ela tem 800 metros lá, temperatura inicial de 20, né? Temperatura inicial de 24 graus Celsius, tá? A 24 graus Celsius ela tem comprimento de 800 metros. Só que em um dia ensolarado, né? Em um dia ensolarado, essa ponte, né? Aumentou de tamanho. Teve um aumentozinho aqui no tamanho da ponte. Eu estou colocando aqui o tamanho relativamente grande, né? A dilatação relativamente grande, que é para poder visualizar melhor. Tá bom? Essa ponte, ela aumentou um pouquinho de tamanho aí, ó. Ó. Ela aumentou aqui, ó. Um delta L aí qualquer. Né? Ela aumentou esse delta L aí. Aí diz assim, calcula a variação de comprimento dessa ponte, tá? Outra coisa, ó. Essa ponte é de aço e o valor de alfa, né, para o aço é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Nesse caso aí, ó, o valor de alfa para esse metal aí é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá certo? Qual é a variação desse comprimento? Galera, é só fazer o cálculozinho, ó. Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T, tá? Não tem segredo. Eu não quero saber quem é delta L, então, ó, delta L já fica isoladinho aqui. Delta L é igual. Nesse caso, qual o comprimento inicial? Ele diz que o comprimento inicial da ponte é 800 metros. Ó. Então, é 800 metros. Qual o valor de alfa nesse caso? 11 vezes 10 a menos 6. Qual a variação de temperatura? Ora, a ponte estava a 24 graus Celsius e foi para 40, né? Houve um acréscimo aí de 16 graus Celsius, né? Então, ó, vou até colocar aqui, ó. Espera aí, onde é que eu coloco aqui? Vou colocar aqui, ó. Delta T, ó. 16 graus Celsius, né? Porque a temperatura foi de 24 para 40 graus Celsius, tá bom?
Então, ΔT é 16 vezes 16. Então, vai ficar, ó, 800, né, ó, multiplica tudo, ó, 800 vezes 11 vezes 16. ΔL é igual a 1.400 e 1.400 não, 140 mil, peraí, licença. Ela é 140.800 vezes 10 a menos 6. Toda vida que, olha só, galera, toda vez que esse 6 aí for positivo, para eliminar ele, a vírgula tem que caminhar para a direita. Toda vez que ele for negativo, né, para eliminar ele, a vírgula tem que caminhar para a esquerda. Tá, ó. Então, implicitamente, ó, ele vai ter uma vírgulazinha aqui. Então, ele andar 6 casas para a esquerda. Ó. Andou, ó, tá aqui lá. No início aqui, então, uma casa, mais um. 2 casas, mais um. 3 casas, mais um. 4 casas, mais um. 5 casas, mais um. 6 casas, mais um. Então vai ficar assim, ó. ΔL é igual a 140.800 metros. Tá? Ou seja, 14, cerca de 14 centímetros. Tá? Uma ponte de 800 metros, quando há uma variação de temperatura de 16 graus, ela variou aproximadamente 0,14 metros, né? 0,14. Isso aqui a gente pode, ó, não, só para ficar mais simples, ó, 0,14 metros. Então, a variação de comprimento dessa ponte foi esse valor aqui, 0,14 metros. Na mesma questão, ela ainda diz assim, ó, calcule a variação de comprimento, foi o que a gente encontrou, e a razão entre variação de comprimento e comprimento inicial, ou seja, ΔL sobre L0. Então, a razão aí, ó, que ela está pedindo na questão, vai ficar assim, ó, ΔL sobre L0, né? Quem foi ΔL? 0,14. Quem é L0? 800, né? 0,14 sobre 800, 0,14 dividido por 800 dá 0,0017. Aí, a razão é essa aqui. Se eu quiser isso em termos de porcentagem, né, basta multiplicar por 100%, tá? Ou seja, vai dar ΔL sobre L0. Né? Se eu quiser em termos de porcentagem, eu elimino 2 zeros aqui, ó, multiplico por 100%, vai ficar 0,017%. Tá? Então, novamente, para quem não entendeu essa questão. Eu tinha uma ponte de 800 metros de comprimento a temperatura de 24 graus Celsius. Essa temperatura passou de 24 para 40 graus Celsius, ou seja, houve um acréscimo na temperatura de 16 graus Celsius. Tá? Qual é a variação de comprimento desta ponte? Eu pego a equação ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, ΔL vai ser igual a L0 é o comprimento inicial, 800. Alfa
Dilatação linear. 11 vezes 10 é menos 16. Variação de temperatura de 24 para 40 graus Celsius, 16. Multiplica 800 vezes 11 vezes 16, 140.800. Aí vezes 10 é menos 6. Para eliminar esse menos 6 aí, ó, eu vou ter que andar com essa vírgula 6 casas para a esquerda. Tá? Toda vez que eu andar com uma casa para a esquerda, eu vou tirar uma unidade negativa lá de cima, ou seja, eu vou somar um positivo. Então, quando eu andei 6 casas para a esquerda, né, elimino 6, vai ficar 0,14 metros. Tá? Então, nós encontramos aí, ó, uma das que a questão queria, calcular a variação do comprimento desta ponte para esse limite de temperatura. Tá? Então, encontramos o ΔL. Depois que nós encontramos o ΔL, ele diz assim: também calcule a razão entre a variação do comprimento e o comprimento inicial. Ou seja, fazer a divisão de ΔL por L0. Se ΔL foi 0,14 e L0 é 800, só dividir um pelo outro. Dá 0,0017. Se eu quiser saber em termos de porcentagem, tá? De porcentagem, eu multiplico por 100%. Tá? Multiplicando por 100%, né? Vai dar 0,017%. Tá? Isso aí foi o exemplo 2. Tranquilo? Né? Novamente, né? O difícil é você interpretar a questão, né? Interpreta a questão, tenta desenhar esta questão, né? Tenta fazer o desenho dessa questão do papel, porque fica mais fácil de você visualizar, ó, como eu fiz aqui o desenho, uma ponte representando 800 metros, a uma temperatura X. Quando aumentou essa temperatura, houve um acréscimo aqui no comprimento. Qual seria esse acréscimo? Qual seria o acréscimo? Aí fica mais fácil você visualizar a questão. Depois, isso, ó, o Igor está dizendo aí, ó, que o acréscimo da ponte corresponde a 0,017%, né, do comprimento total da ponte. Então, você colocando os dados na equação, né, você até aqui, ó, né, você fazendo correto, né, o restante é só você prestar atenção na maneira matemática de trabalhar. Fez isso aí, consegue responder tranquilamente, né, todas as questões que vier após isso, tá bom?